Olá, pessoal, que bom, estamos juntos aqui novamente no grupo de amigos online. Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, por esses temas que nós temos trazido aqui. E obrigado aí pela tua conexão, nos acompanhando nesta série, Vivendo Acima da Mediocridade, ou seja, a cultura da excelência na vida do discípulo. E nós estamos trabalhando o volume 1 da nossa apostila, e dentro desse volume 1 nós estamos vendo a primeira parte. Para confrontar a mediocridade é necessário pensar corretamente, uma nova estrutura de entendimento. A gente já falou sobre a mente, a gente já falou sobre a questão do reino. A semana passada a gente já viu a questão do compromisso, e hoje nós vamos fazer uma coisa talvez um pouco diferente aí para você. Nós vamos falar da excelência como uma coisa que tem uma raiz de espontaneidade, uma coisa genuína, viva, exuberante, extravagante, que foge um pouco daquela rotina religiosa, daquela liturgia, daquela cerquinha da programação, e a gente tem que seguir a programação. Claro, o culto, as nossas reuniões são feitas com planejamento, claro, isso é óbvio, não é? Mas, quando o Espírito vem, ele se move. E aí vem o inesperado, e a gente trabalhar um pouco essa temática da adoração, da qualidade, da espontaneidade da nossa adoração, tá bom? Só para você se situar, porque hoje eu vou ficar em cima de alguns textos bíblicos que vão tratar do mesmo assunto da apostila. Aqui no caso do estudo número 4, exige amor incomensurável, extravagante. Isso está falando do espírito da nova aliança, da maneira como o adorador vive e se move na terra e serve ao Senhor. É sobre isso que é a essência daquilo que nós vamos tratar. E aqui na apostila é citado o exemplo de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Pega o exemplo delas, aquilo que a Bíblia registra sobre ela, e traz para nós aqui como lição espiritual. Eu vou um pouco mais longe, vou pegar mais coisa para mostrar a mesma coisa, e também esclarecer uma certa confusão que existe na igreja com relação às Marias, porque se confunde Maria, irmã de Marta, com Maria Madalena. E aí, se a pessoa não prestar atenção, você está lidando com situações diferentes, com pessoas diferentes. Mas nós vamos trazer a mesma temática, que é a questão de uma adoração viva, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos usar a Bíblia aqui. Eu vou começar com o texto, se você puder me acompanhar, com o texto de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Eu não vou ler, não vou ficar fazendo comentário detalhado, senão a gente não termina isso aqui dentro do prazo, tá? Eu vou só extrair aquilo que interessa. Aqui no texto de Lucas 10, 38 e 42, está falando de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ok? E o que acontece aqui, nós temos aqui uma primeira referência que nós vamos trazer aqui a respeito da Maria, irmã de Marta. Veja bem o que eu estou falando, para não confundir. Aqui no versículo 39, diz o seguinte: e tinha esta, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, observe a descrição, assentando-se
também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra, o seu ensino, a sua ministração, a sua pregação. Postura. No entanto, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe trabalhar sozinha? Diga-lhe para me ajudar. Olha a diferença de postura. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, você está muito ansiosa, agitada, preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária: eu, o Messias. Quer dizer, aqui eu já estou trazendo a minha interpretação. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Observe dois comportamentos. Marta, preocupada com os afazeres da vida, que não tem problema nenhum e todo mundo acaba tendo esse tipo de incumbência. Mas, quando o Messias entra, o Messias é a prioridade. Entende? Porque o Messias não vai entrar todo dia, não vai estar ali toda hora. O Messias é uma visitação extraordinária de Deus na tua casa. Marta ainda não tinha sacado o lance, como se diz aí entre os jovens. Ok? Maria não. Maria tinha uma postura de dar atenção ao Mestre. E assentando-se aos seus pés. Não é uma postura muito comum naquela época, numa cultura patriarcal. Uma mulher sentar aos pés de um homem. Ok? Normalmente as mulheres ficavam para fora, um pouquinho para fora de uma roda de homens que estavam fazendo alguma coisa. Então, é a primeira atitude que eu quero chamar a atenção, porque traz a atitude de Maria para dentro da igreja. É isso, tá ok? A gente prestar atenção, o estilo de comportamento, a espontaneidade, o foco de Maria. É a primeira coisa. Muito bem, vamos para um outro texto, continuando, falando de Maria, irmã de Marta. Agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do, o versículo 28, o versículo 33, é quando a gente tem a questão da ressurreição de Lázaro, porque ele está citando todo o contexto daquele evento, ok? Para a gente se situar. Marta, ela procura Jesus, quando Jesus vai para Betânia, aonde Lázaro morava, e ela começa a discutir, vamos dizer assim, teologicamente com Jesus. E Lázaro já estava morto, colocado na sepultura. É o estilo do comportamento de Marta. É só você ler o capítulo, você percebe. Aí, quando Marta volta, porque Jesus não tinha chegado até lá, ele estava nos arredores. Aí, Marta foi primeiro. Aí tem uma discussão, vamos dizer assim, teológica, doutrinária com Jesus. Quando o problema não era esse. O problema é o seguinte: Jesus é a fonte da vida. Opa, isso aí para mim é o que mais interessa. Teologia tem que ficar em segundo plano. Aí ele manda Marta chamar Maria, Jesus. Ela foi lá e falou: Maria, ele está te chamando. Na hora, ela sai e vai ao encontro do Mestre. São essas atitudes que a gente tem que observar. Ela não chegou até Jesus para ficar discutindo teologia, a doutrina da ressurreição e tudo mais. Não. Qual foi o estilo? Qual foi a excelência do comportamento dela?
ela simplesmente se achega e se prostra aos pés do Senhor. Diferente de Marta. Vocês estão vendo como a gente começa a observar comportamentos, estilos? Ela simplesmente se prostra aos pés daquele que era a fonte da vida, numa atitude de adoração. Maria talvez não fosse tão assim, vamos dizer assim, uma pessoa ativa e que aparecesse. Não, ela talvez fosse até uma pessoa tímida, uma pessoa um pouco retraída, mas que nas horas necessárias ela tinha atitudes espontâneas de adoração, e nada e nem ninguém, nem o contexto conseguia impedir as suas atitudes, porque brotava lá de dentro, de uma devoção que está dentro dela. É mais do que religiosidade. Aí a gente já começa a perceber aqui posturas diferentes. E eu vou ler só um versículo, que é o versículo 32 do capítulo 11 do Evangelho de João. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Claro, mas olha a postura, prostrando-se aos seus pés, diferente de Marta. Ok? Eu só estou mostrando diferenças, não estou condenando ninguém. Estou apenas mostrando diferenças e espontaneidades de um verdadeiro adorador. Ok, e para encerrar esse assunto de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, eu ainda vou ver aqui o outro texto que está também no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1, que é realmente relacionado com aquilo que a apostila traz, mas a apostila cita o texto de Marcos, mas aí eu vou trazer algumas diferenças aqui. Vamos lá. Na verdade, é João 12, a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que tinha morrido, e Jesus tinha ressuscitado. Ok? E a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. O ambiente, o cenário ali daquele momento. Então Maria, eles estão reunidos, conversando, né? Lembrando de algumas coisas, trocando ideias e tal. Então Maria, aqui eu aponto de novo para a atitude. Então Maria, tomando um frasco de unguento, de nardo puro, um perfume caro, de muito preço, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Uma atitude totalmente fora da curva. Num ambiente patriarcal, homens reunidos à mesa, chega uma mulher para ungir os pés de Jesus e enxugar-lhe os pés com os seus próprios cabelos. E um perfume caríssimo. Aí começa toda uma discussão. Por que gastar tanto dinheiro assim? Olha só. Aí vem aquele religioso pragmático que gosta de fazer conta. Olha, quanto custa isso? Olha, quanto custa aquilo? Aí vem aquela coisa da regrinha, da cerquinha, de você fazer tudo programadinho, da rotina. E ainda bem que ninguém ficou discutindo. Como é que uma mulher coloca o perfume aos pés de um homem e enxuga com o cabelo? Que negócio é esse? Ainda bem que ninguém citou isso lá, mas houve uma murmuração. Aí pegaram a questão do preço do perfume. E aí Judas, né, o tesoureiro ali, que cuidava das finanças, começa a levantar a questão financeira.
Olha as atitudes dos homens, Judas, e a atitude de Maria, que de uma maneira espontânea, extraordinária, extravagante, genuína, numa atitude de adoração ao Senhor que estava prestes a ser crucificado. Então ela estava ungindo. São moveres do Espírito Santo. E Maria tinha um coração sensível a esses moveres. É disso que nós estamos falando. E que na igreja a gente precisa tomar muito cuidado para não perder a espontaneidade da nossa adoração, do nosso culto, da nossa celebração. Tanto na nossa vida pessoal, quanto nas nossas reuniões coletivas, de você ter uma sensibilidade, antenado, sensível, para os moveres do Espírito Santo, porque a função do Espírito Santo é edificar uma igreja que adore ao Senhor, que serve ao Senhor. Tem propósito e tem uma maneira de fazer isso. E nós não podemos ser tão pragmáticos, assim, ficar criando regrinhas e tudo mais, porque a gente cria um ambiente de engessamento, e o Espírito Santo tem dificuldade de se mover num ambiente, numa atmosfera desse tipo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Tá bom? Eu estou trazendo isso só para servir de coisa. Agora, vamos ver uma outra situação que a gente pode confundir com essa que foi citada aqui com relação a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Vamos lá para o texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. É uma situação parecida, mas que eu vou trazer a questão da atitude da adoração. Estando Jesus em Betânia, o mesmo lugar onde Lázaro morava, em casa de Simão, o leproso. Aí era outra casa, a casa de Simão. Aproximou-se dele uma mulher, outra mulher. Aqui fala uma mulher, não fala o nome, não tem assim uma coisa explícita, se referindo a quem era essa mulher. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um perfume também, um unguento de grande valor, não é qualquer coisa, porque tem um preço, ok? Porque você tem uma entrega, está envolvida, e derramou-lhe o perfume sobre a sua cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Outra atitude espontânea, inesperada e fora da curva, para aquele ambiente onde eles estavam. E aí se levantou toda uma discussão. Ainda bem que não falaram da mulher fazer o que ela fez, mas pegaram a questão do preço do perfume, um legalismo, um pragmatismo bobo, quando, na verdade, ela estava cumprindo um mover do Espírito Santo, ungindo Jesus que estava prestes a ser crucificado. Olha, uma atitude completamente diferente, espontânea, genuína, algo que só o Espírito Santo pode produzir a partir de um coração quebrantado e sensível. Só isso que eu vou dizer, depois vocês podem ler o texto todo, do versículo 6 até o versículo 13, tá bom? Agora vamos para Marcos capítulo 14, outra referência também, a partir do versículo 1. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender Jesus e matá-lo. Eles estavam tramando a morte dele. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo, porque o povo estava seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, e isso poderia trazer um problema, vamos dizer assim, político para eles, liderança ali em Israel.
E estando ele em Betânia, novamente em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, Betânia, casa de Simão, só que não fala o leproso, fala Simão. Ah, não, desculpe, aqui fala leproso também, desculpe, é engano meu aqui. Estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, então parece que é a mesma referência, veio uma mulher, que não é dado o nome, que trazia um vaso de perfume caríssimo também, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. Então parece que o texto de Marcos 14 tem uma relação com Mateus 26. E houve um grande alvoroço entre os homens, reclamando do dinheiro novamente, do desperdício do dinheiro, colocando aquele perfume sobre a cabeça do Senhor. Aí Jesus diz lá no versículo 8, olha, ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, algo que o Espírito Santo se moveu naquele momento, às vésperas da Páscoa. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, e até nós estamos fazendo isso hoje aqui, também o que ela fez será contado para a sua memória. Registrado para toda a eternidade, uma atitude de adoração, de devoção diante do Messias. Atitude espontânea, inesperada, e fazendo uma coisa que está fora da curva, fora das regrinhas, fora do pragmatismo, fora da programação. O Espírito Santo tem esses moveres e a gente tem que entender isso, ok? E para encerrar, que o nosso tempo está quase terminando, eu vou ler uma outra passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, que também traz um relato parecido. Então, você vê, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens bíblicas mostrando essa questão das atitudes diante do Senhor. Vamos lá. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Aqui é um fariseu entrando na casa dele para uma ceia, para ceiar com o Senhor. Aí vem, e eis que uma mulher, a mulher na cidade, alguém dali, que era uma pecadora. O Lucas dá essa qualificação, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ela soube, levou um vaso de perfume, de novo, e chegando por trás do Senhor, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com o perfume. De novo, uma atitude inesperada, espontânea, fora da curva, uma atitude de adoração e de devoção diante do Messias, diante do Senhor. Só o Espírito Santo pode produzir esse tipo de coisa. Seguindo a regrinha, ninguém faz nada. Seguindo a liturgia, a programação, fica naquilo. Não tem nada de extravagante, de extraordinário, de transbordante, porque o nosso Deus, Ele merece todo o crédito, Ele merece toda a atenção, Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Ele é a fonte da nossa alegria. Isso é paixão, isso é amor pelo Senhor. Não é religião, é mais do que isso. E eu estou trazendo aqui exemplos falando de uma mulher numa atitude de adoração ao Senhor. Ok? E Jesus,
ele diz assim, e disse a ela, a partir do versículo 48, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa os pecados? Por acaso ele é Deus? Olha para você ver como a religião cega as pessoas. A gente tem que tomar cuidado com isso. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então eu trouxe aqui exemplos de mulheres que tiveram uma atitude de adoração espontânea, inesperada, fora da curva, de alto preço, preço em função do contexto, do cenário e preço de custo para aquela mulher gastar aquele perfume ou tomar aquela atitude num cenário patriarcal, mas trazendo uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor. E é isso que Ele busca em mim, é isso que Ele busca em você. E que você tenha liberdade para fazer isso, para que o Espírito Santo possa te usar, para que você possa trazer uma coisa espontânea, inesperada para o Senhor, diante do altar, na celebração da comunidade. Ou no grupo de amigos, não importa, em qualquer lugar, se o Espírito Santo se mover, que você tenha liberdade para se deixar ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma adoração genuína diante de Deus, diante do Cordeiro de Deus, porque todos eles são dignos de receber a nossa adoração. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ok? Fica aí para você meditar, refletir, fazer uma sondagem na tua vida para ver como é que está essa liberdade, essa espontaneidade na tua vida. Eu poderia citar o exemplo de Davi, que dançou na presença do Senhor sendo um rei. É uma atitude diferente, foge da regra, foge da curva, mas o Espírito Santo, ele faz esse tipo de coisa. E que a gente não tenha preconceito, não fique criticando, não fique criando obstáculo, muito pelo contrário, vamos criar uma atmosfera de liberdade na casa de Deus. Mas para isso meu coração, a minha alma tem que estar livre, liberta, totalmente enchida pela unção do Espírito Santo, preservando, alimentando essa sensibilidade espiritual. Ok? Medite sobre isso. Se tiver que mudar algumas atitudes aí na tua vida, faça-o, tenha coragem, faça-o, não tenha medo, não tenha vergonha, porque nós estamos diante de Deus com toda a sinceridade do nosso coração. Ok? Conto com você a semana que vem, quando a gente vai estar entrando já numa outra parte, a segunda parte do volume 1, e que você tenha uma semana abençoada, feliz, e de muitos milagres ao longo da semana na tua vida, na tua casa, por onde quer que você vá. Ok? Um abraço e eu conto com você a semana que vem.